não estando adaptado como devia, a pessoa não consegue aprender nada. Então ele não consegue ver nenhum ato de fé, nenhum ato de caridade, nada. Por quê? Por um defeito que está no corpo. O defeito não está na alma. Né? Crianças excepcionais que nunca chegam ao uso da razão. Essa dificuldade de chegar ao uso da razão não está na alma, está no corpo. Então a gente vê que o corpo é auxiliar da alma. Quando o corpo está bem, a pessoa tem mais facilidade para aprender, devido aos sentidos que estão mais aguçados, e assim torna mais fácil a recolhimento de informações. Se ele não for preguiçoso, ele poderá fazer grandes progressos no conhecimento. Por quê? Porque o corpo, tendo como uma máquina boa, né? Ela passa as informações muito bem. Isso é um bem para nós. Por que então se representam os anjos com formas sensíveis? Primeiro, para auxiliar a nossa imaginação. A gente não consegue raciocinar sem a imaginação. Então, a gente precisa de uma representação sensível, facilita para nós uma representação sensível dos anjos, para a gente poder pensar neles. Porque assim, e também, segunda razão, porque assim apareceram muitas vezes aos homens, como lemos na Sagrada Escritura. Se o anjo não aparecesse a Nossa Senhora, não aparecesse a nenhum dos personagens do Antigo Testamento, seria mais difícil para eles, talvez, suponho ao menos, ter certeza que Deus realmente falou através de um anjo. Porque não vendo, não escutando nada, uma simples iluminação interior, poderia ser mais difícil de chegar a uma conclusão. Se foi realmente um anjo ou se foi fruto da minha própria inteligência, própria imaginação. E ali vendo, como Abraão viu três anjos em forma de homem, como Nossa Senhora viu São Miguel Arcanjo, e assim vários viram, como Tobias, que foi acompanhado por um anjo, Tobias filho, e o anjo o acompanhou. Então no final o anjo disse para ele: quando eu comia eu parecia comer, mas eu não me alimento com alimentos terrestres, pois eu não tenho corpo. O que se via era uma aparência. Mas se não fosse aquela aparência, talvez fosse difícil para Tobias saber que ele tinha sido protegido durante a viagem por um outro ser real, por uma pessoa real, que era o arcanjo Rafael. Foram todos os anjos fiéis a Deus? Nem todos os anjos foram fiéis a Deus, mas muitos, por soberba, pretenderam ser iguais a ele, independentes do seu poder. Então, qual foi o pecado de Lúcifer? Um pecado de soberba. Querer ser igual a Deus, independente de Deus. É o âmago, é o fundo, é a essência do liberalismo. Por que Monsieur Lefebvre denuncia o liberalismo com tanta força? Porque ele botou o título do seu livro do liberalismo, a apostasia. E por que ele às vezes falava mais do liberalismo do que do modernismo? Porque o liberalismo é mais fundamental. O liberalismo é mais satânico. Porque o liberalismo é uma participação ao pecado de Lúcifer, que não quer submeter, quer ser livre. Daí liberalismo. Dizer a minha dignidade de anjo, como eles dizem hoje, muitos deles ao menos, minha dignidade da pessoa humana postula que eu faça uma opção consciente, responsável, da qual ela não tem que prestar conta a ninguém. Essa é a essência do liberalismo. Uma coisa que, com grandes palavras, pode até comover uma plateia, e, no entanto, é uma coisa satânica. Uma coisa, Então, nem todos os anjos foram fiéis a Deus, mas muitos, por soberba, pretenderam ser iguais a ele. É o que a gente vê hoje. Por que mudam a lei natural? Mudam a lei mesmo que todo o bom senso do povo está vendo que está errado, e fazem leis contrárias à própria natureza das coisas. É o próprio liberalismo. Independente do poder de Deus, iguais a Deus. Deus disse: um homem se unirá a uma mulher, serão dois numa só carne. E o liberal diz: eu faço o que eu quero. Eu me uno um homem com outro homem. Pronto. Eu faço o que eu quero. Liberalismo. Independentes do seu poder, e por este pecado foram excluídos para sempre do paraíso, condenados ao inferno. O liberalismo termina, evidentemente, então, no inferno. Daí nossa resistência. A gente fala: não, eu não quero ir para o inferno. Só isso. Só isso. Não é nenhuma outra coisa. Eu não quero ir para o inferno, só isso. Quero ir para o céu.
Como se chamam os anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno? Os anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno chamam-se demônios. E o seu chefe chama-se Lúcifer ou Satanás. Os demônios podem fazer-nos algum mal? Sim, os demônios podem fazer-nos muito mal à alma e ao corpo, se Deus lhe der licença, sobretudo tentando-nos a pecar. Ele pode fazer mal à alma e ao corpo, né? O corpo, né? Uma possessão, uma infestação, ou se outra coisa, né? Santa Teresa d'Ávila foi empurrada de cima da escada para se machucar. O curadaço, o demônio tocou fogo na cama dele. Mas o pior não é isso. O pior é, sobretudo, como diz o Catecismo de São Pio X, sobretudo tentando-nos a pecar, como tentou Eva. E por que nos tentam os demônios? Os demônios tentam por inveja. Então, qual é aquilo que move o demônio em relação ao mal que ele quer nos fazer? É a inveja. Em relação a Deus é o ódio. E a nós tem essa particularidade, uma espécie de ódio particular, que chama-se inveja. Ele não quer que a gente obtenha aquilo que ele perdeu. Então, a inveja é uma coisa própria do demônio e que os homens também podem ter. Os demônios tentam-nos pela inveja que nos tem e lhes faz desejar a nossa eterna condenação e por ódio a Deus, cuja imagem em nós resplandece. Como ele odeia a Deus, ele odeia uma alma em estado de graça. Ele faz tudo para destruir essa alma. E odeia mesmo a imagem de Deus numa alma simplesmente pelo fato de ela ser um animal racional, ter uma alma racional. Ele odeia a imagem e a semelhança. Pela semelhança nós temos a inteligência e a vontade, pela imagem nós temos a graça. Assim que os pais da igreja explicam essas duas palavrinhas. Nós fomos criados à imagem e semelhança. Então é o contrário. Imagem é o fato de a gente ter a inteligência e a vontade, né? Conhecer e amar. Imagem. E semelhança é o fato de a gente ter participação na natureza divina pela graça santificante. E Deus permite as tentações a fim de que nós, vencendo-as com a sua graça, pratiquemos as virtudes e alcancemos os merecimentos para o céu. Então Deus permite a tentação para que a gente, vencendo com a graça, pratiquemos as virtudes e alcancemos merecimentos para o céu. Por isso Deus permite essa crise da igreja, tem que seguir o caminho tranquilamente. Deus permitiu que os cristeiros perdessem, permitiu. Fizeram tudo para não perder. Deus permitiu que o Papa Pio XI fosse enganado por 2 bispos mexicanos que falaram, não, o governo está com boas intenções, é melhor parar a guerra, entregar as armas, morreu mais cristeiros depois de entregar as armas do que durante a guerra. O que eles vão fazer? Vão morrer por Nosso Senhor e pronto, vão para o céu. E os que ficaram vão vencer a tentação de desânimo, vencer a tentação de rancor, vencer todas as tentações e assim praticar a caridade, praticar a paciência, praticar a resignação e assim também obter o céu. Então Deus permite as tentações e os desastres, as coisas que não dão certo, todo esse conjunto de coisas para que a gente pratique a virtude e que assim a gente alcance merecimentos para o céu. Como podemos vencer as tentações? Vence as tentações com a vigilância, com a oração e a mortificação cristã. Então, São Pio X me indica aqui 3 coisas distintas. A vigilância, que é a virtude da prudência. Eu já vi que uma coisa não dá certo. Já vi que toda vez que eu entro num bar, eu saio carregado na horizontal. Então, eu não vou entrar mais. Por quê? Porque é vigilância. Vigilância faz que eu use a cabeça. Isso não deu certo, 1 vez, 2, 3, 20, 30, então não vou fazer, na 31ª não vou fazer, vou parar. Quem é mais vigilante, para antes. Então o uso da virtude da prudência. Não se expor, quem se expõe à ocasião próxima de pecado, já pecou. Mesmo que não vá adiante, ele fez um pecado de imprudência, ao menos. Vigilância, então, a primeira coisa, depois a oração. Quem não reza, se perde. Quem reza, se salva. Se não rezar, o demônio acaba vencendo. Depois a mortificação cristã.
mortificação dos olhos, mortificação dos sentidos, do paladar, da audição, saber se privar de uma música que a gente sabe que agrada a gente, porque a gente gosta de música, mas cuja letra não é boa, ou bem cujo ritmo, cuja melodia também não é boa, a gente saber se privar, se mortificar. Não vou escutar isso. Os dominicanos, por exemplo, eles, pelo que eu entendi, eu não sei se está realmente nas constituições dele, mas pelo que eu entendi, eles só podem estudar certas matérias. Para quem intelectualmente muito assim, né, atilado, é uma mortificação. Não pode ler um romance, por exemplo, não. Tem que se aplicar, estudar a teologia, a filosofia de São Tomás e as coisas ligadas à teologia e à filosofia. Fora disso, não pode. Mortificação intelectual. Então, mortificação pode se estender a vários aspectos da vida. Pode ser física, né, pode ser do corpo, pode ser da alma também, da inteligência. Os anjos que se conservaram fiéis a Deus, como se chamam? Os anjos que se conservaram fiéis a Deus chamam-se anjos bons, espíritos celestes ou simplesmente anjos. Já vamos terminar. O que aconteceu aos anjos que se conservaram fiéis a Deus? Foram confirmados em graça, gozam para sempre da visão de Deus, amam-no, bendizem-no e louvam-no eternamente. E nisso encontram a sua maior felicidade, felicidade sem limites, em amar a Deus, conhecê-lo, louvá-lo e bendizê-lo. Deus serve dos anjos como seus ministros? Sim. Deus serve dos anjos como seus ministros, especialmente confia a muitos dentre eles o ofício de nossos guardas e protetores. Devíamos ter particular devoção ao nosso anjo da guarda? Sim. Temos particular devoção ao nosso anjo da guarda, honrá-lo, implorar o seu auxílio, seguir as suas inspirações e ser reconhecidos pela assistência contínua que nos dá. Se eu não me engano, Santa Joana d'Arc foi orientada por São Miguel Arcanjo. Então, os anjos têm um papel e eles nos ajudam, como ajudou Santa Joana d'Arc. E São Miguel Arcanjo, pelo que já ouvi, não sei se a igreja declarou alguma coisa, assim, de maneira engajando a sua infalibilidade, o seu magistério ao menos. Eu penso que, pelo que eu, se não me engano, São Miguel Arcanjo é o anjo da guarda da igreja. E o que parece também da França. Bom, a gente pode invocá-lo também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.